Fala, galera! Professora Tabita aqui com você, juntamente com o nosso Vitor Lobinho. E nós estamos aqui para aquele momento de revisão da nossa aula. A nossa aula falamos sobre cadeia e teia alimentar, não é? Mas essa é a nossa aula 39.2. Vamos lá, joga no quadro agora para a gente ver a nossa aula 39.2. E a gente falou sobre cadeia e teia alimentar. Então, galera, quando a gente fala de cadeia alimentar, nós temos que lembrar que numa cadeia alimentar eu vou ter o produtor, eu vou ter o consumidor primário, quase não sai esse primário, eu vou ter o consumidor secundário, o consumidor terciário e eu vou ter o decompositor. Foi pro Vitor? Foi não, tá em cima do Vitor. Certo? Então, a gente diz que na cadeia alimentar, você vai ter organismos, seres vivos, que vão servir de alimento para o outro. Cada um deles vai estar inserido num nível trófico. E aí eu tenho como peças principais os produtores, os consumidores de primeira, segunda, terceira e quarta ordem, e eu vou ter também os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, todas as cadeias alimentares, com algumas exceções, elas vão ter essas três partes, esses três componentes, tá certo? A teia alimentar, ela vai ser a ramificação de várias cadeias, onde eu sei que um organismo que está como consumidor secundário, se ele for um animal onívoro, ele pode, hora ou outra, estar também ocupando o nível do consumidor primário. Então, a cadeia alimentar, ela tem ramificações, porque ela vai representar o que é mais natural, né? Na natureza, vários organismos se alimentando de diversas fontes. E na cadeia, eu vou ter uma sequência linear. E eu tenho o que na cadeia alimentar? Um fluxo de matéria e energia, sendo que a energia ela vai sendo perdida de um nível para o outro. Isso vai diminuindo. O que vai diminuindo, professora? A energia. Tá certo? Então, esse foi o nosso conteúdo principal, né? Os tópicos principais da aula 39.2. E agora, você vai construir aí, né? Vai dar aquele tempinho para você fazer a sua atividade. Beleza? Te aguardo já já. Oi, vamos lá? Então agora a gente vai fazer a nossa atividade juntinhos, tá bom? Solucionar algumas questões, tirar algumas dúvidas em cima das questões que a gente elaborou para vocês. Tá certo? Vamos lá? Então, questão de número 1 no quadro. Olha lá, cadeia alimentar é a sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Neste sentido, a energia e a matéria dos alimentos circulam por esses organismos, sabendo-se que há um fluxo de quê, galera? Fluxo de energia, tá bom? Em cada cadeia alimentar, em cada nível dessa cadeia alimentar. Você vai identificar a fonte dessa energia, o processo metabólico que vai gerar essa energia, que vai passar por toda essa cadeia, e o que ocorre com ela ao longo de toda a cadeia alimentar. Então, olhe aqui para mim, querido aluno. Presta atenção. Quando a gente falou da revisão, a gente falou que a cadeia alimentar, ela começa com os produtores. Esses produtores podem ser vegetais, podem ser algas, podem ser fitoplâncton, perfeito? Ou seja, você só vai ter aí, nesse primeiro nível da cadeia alimentar, organismos autotróficos. O que significa isso, professora? São aqueles que vão realizar processos onde eles vão produzir o seu próprio alimento. E aí você pode ter ou o processo de fotossíntese ou o processo de quimiossíntese, tá bom? Que vai ser realizado aí por um grupo de bactérias, um grupo menor, restrito, em lugares bem diferentes do que a gente está acostumado,
tá? Mas pode acontecer também. Então, você pode ter essa cadeia alimentar no ambiente terrestre, no ambiente aquático. Se você estiver no ambiente aquático, você vai ter o fitoplâncton, as algazinhas ali realizando processos de fotossíntese. Como que esses organismos, né, conseguem realizar a fotossíntese? Eles vão precisar da energia solar, da luz solar, porque a clorofila ela é ativada, é agitada, tá? Por essa radiação solar. Então, eles vão absorver essa energia solar, vão também utilizar o gás carbônico como fonte para isso, vão metabolizar tudo isso, vão ter reações químicas acontecendo nas células desses organismos fotossintetizadores, ou os autótrofos, como eles são chamados, tá bom? Então, a partir dessa energia luminosa e as substâncias inorgânicas que eles vão estar absorvendo, eles vão transformar isso em energia química e vão transformar em molécula orgânica, que é a glicose. Perfeito? Então, os produtores vão iniciar através dessa energia. E o processo que está pedindo a questão, qual é o processo? A fonte é a energia solar, energia luminosa, natural. Aí o processo fotossintético ou quimiosintético. E o que vai acontecer com essa fonte de energia, essa energia produzida ao longo da cadeia? Lembra? A cada nível trófico, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, até chegar nos decompositores, você vai ter uma diminuição dessa energia. Ela vai diminuindo porque vai haver perda de energia, tá bom? E eles também vão estar utilizando isso para metabolizar as suas células, produzir mais células para o seu crescimento e desenvolvimento. Perfeito? Então, olha lá na tela. A energia vai ser proveniente da radiação solar, que é transformada pelos produtores em energia química através da fotossíntese. Essa energia flui em sentido unidirecional, passando de um nível trófico inferior para um superior. A cada nível, então a perda da parte de energia pela forma de calor, né? Vamos seguindo? Questão de número 2, olha lá. A cadeia alimentar ela é composta por 3 principais grupos de seres vivos. Nós já identificamos produtores, que são os fotossintetizantes ou os autótrofos. Aí nós temos os consumidores de primeira, segunda, terceira ordem, que podem ser o que, prof? Herbívoros, podem ser carnívoros e podem ser onívoros, tá bom? Cada um deles representa um nível trófico do fluxo de energia transmitido através da alimentação. Esquematize os níveis tróficos de uma cadeia alimentar por meio de uma pirâmide ecológica. A gente vai ter uma aula onde a gente vai ver que existem formas de representações diferentes de pirâmide. Mas o mais comum é aquele que você representa aí as bases das pirâmides com os produtores sendo em maior quantidade, tá bom? Aí a gente tem o quê? Olha lá. Esse esqueminha aqui, tá? É uma das formas, mas você pode escolher outros representantes aí. O que não pode faltar na sua representação, no seu esqueminha, são os produtores, tá? Os consumidores de primeira ordem, os consumidores de segunda ordem e os consumidores de terceira ordem e os decompositores. Tem que ter, tá bom? E aí, a gente está vendo aqui que, como nos produtores, você tem uma grande variedade. Aqui a gente está falando de uma cadeia, né, representada na forma de pirâmide, mas no ambiente terrestre. Então, você vai ter vários tipos de vegetais, podem ter do grupo das briófitas, né, como os musgos, podem ter do grupo das pteridófitas, como as samambaias, podem ter algumas angiospermas, podem ter gimnospermas, tá bom? E aí você tem aqui no segundo nível, tá? Cada um desses aqui é o nível, ó. Tá? Vamos colocar assim. Primeiro, segundo, segundo, tá? Desconsidere esse aqui. Terceiro e o quarto, tá bom? Perfeito? Aí você tem, então, nesse segundo nível,
os chamados consumidores primários, que eles vão se alimentar de quem? Dos organismos fotossintetizadores, os vegetais, as plantas, tá bom? E no nível 3, você vai ter consumidores secundários que vão se alimentar dos herbívoros, animais que se alimentam das plantas, dos vegetais. E assim sucessivamente você vai ter os carnívoros e pode ter aqui pelo meio, ó, você pode ter um animal onívoro. Se ele é onívoro, ele pode ocupar um nível diferente aí, tá bom? E aí a gente tem os decompositores aqui nesse sentido vertical, por quê? Porque eles podem aparecer em qualquer momento da cadeia alimentar, desde que tenha matéria orgânica morta disponível para eles, porque eles vão fazer o processo de fermentação que vão devolver as substâncias orgânicas, vão transformar essas substâncias orgânicas presentes nesses indivíduos, nos organismos, para substâncias inorgânicas, minerais, vão devolver isso para o ambiente, tá bom? Que é o que vai permitir a ciclagem de nutrientes, ciclagem de matérias. Perfeito, galera. Vamos para a próxima? Olha lá. Os produtores são o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Produzem o seu próprio alimento, por isso são chamados de autótrofos, seja através da fotossíntese ou quimiossíntese. As plantas e os plânctons são os principais exemplos de organismos produtores, pois utilizam os nutrientes do solo e da luz solar para obter energia de modo autossuficiente. Descarta esse ali, né? Tem um S a mais ali. O texto aborda informações valiosas sobre o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, mas que também é observado numa teia. Então, como é que eu vou diferenciar uma teia de uma cadeia alimentar? Olha aqui para mim. Na teia alimentar, você vai ter várias cadeias alimentares, tá? Várias cadeias alimentares. E você vai ter vários níveis, e nesses níveis, alguns organismos que têm essa posição hábito alimentar onívoro pode alcançar níveis diferentes. Uma hora ele pode estar como consumidor secundário ou ele pode estar como consumidor primário também, tá certo? Então isso vai diferenciar em relação a essas cadeias alimentares, certinho? E a energia vai estar passando aí de um nível para o outro, sendo que a ciclagem de matéria ela é contínua e a perda de energia ela vai diminuindo de um nível trófico para o outro. Olha lá no quadro. Então, na teia, temos a conexão entre diferentes cadeias alimentares, não é isso? Sendo, portanto, a melhor forma de compreendermos o funcionamento de um ecossistema. E aí, não deu. De um ecossistema. Outro ponto é que na teia os organismos podem ocupar níveis tróficos diferentes, como por exemplo os animais onívoros, que podem agir como consumidores herbívoros ou como os carnívoros. Perfeito, galera? Então há essa flutuabilidade aí em relação aos que são considerados onívoros, tá? Que pode realmente, na natureza, presta atenção aqui em mim, rapidinho. Na natureza é muito comum você ter esse sistema de teias, porque uma hora pode faltar um alimento e esse organismo vai ter que procurar, ou ele vai se distanciar da área onde ele costumava procurar alimento, vai ter vários fatores aí que vão influenciar essa mobilidade ou essa variação na alimentação, tá bom? Isso já foi registrado para vários animais em períodos de seca, de estiagem, como os mamíferos, têm um hábito alimentar carnívoro e eles podem passar a se alimentarem de frutos da época, né, que está faltando ali alguma coisa, tá bom? O alimento, né, o recurso alimentar. Vamos continuando? Olha lá. Questão 4. Observe atentamente a figura que representa a cadeia alimentar de espécies adaptadas ao ecossistema aquático. Cada seta vai especificar o sentido do fluxo de energia na cadeia, tá bom? Olha lá. Então, você tem aqui um ambiente aquático e nesse ambiente aquático você tem aquela região litorânea onde você tem aquelas plantas macrófitas adaptadas ali àquele ambiente, né, de transição terra-água, tá? E aí você vai ter aqui, ó, essas plantas servindo de alimento a pequenos peixinhos que vão servir de alimento para peixes maiores e vão servir de alimento para as aves pernaltas.
ou você pode ter esse sentido das plantas para os peixinhos e para a ave diretamente, sem passar pelos peixes maiores. Ou você pode ter essa terceira cadeia, os vegetais servindo de alimento para o caramujo, que vai servir de alimento para os peixes, que vai servir de alimento para as aves. Tá? Agora, o que a questão está querendo? Vamos lá observar. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal. Para compreender isso, vem aqui comigo, por favor. Eu quis trazer essa questãozinha pra gente, para esse momento. Por quê? Porque a gente precisa entender um conceito que está caindo muito, está sendo cobrado, né? Quando se fala de cadeia alimentar, que é a questão da bioacumulação. O que é uma bioacumulação? É quando o organismo, o ser vivo que está no ambiente, ele recebe desse ambiente uma substância, no caso ali o mercúrio, que vai se acumular nos seus tecidos e nos órgãos. E aí essa acumulação, ela pode aumentar de concentração de um nível trófico para o outro. Então, o que a gente consegue interpretar? Quanto mais distante do produtor esse indivíduo tiver, maior a acumulação, tá bom? Então, olha para a questão e analisa a questão novamente e vamos ver as opções. Olha lá. Então, A, grandes peixes, B, aves, C, plantas aquáticas, D, peixes pequenos e E, caramujos. Os caramujos vão estar se alimentando diretamente ali dos vegetais, como também os peixes pequenos. Então, o que está mais distante, que vai aumentar a sua concentração desse mercúrio no organismo, vai ser as aves pernaltas, tá bom? Então, é um conceito que você precisa estar lembrando. E preste atenção, a bioacumulação é aquele acúmulo de um organismo, ou seja, vai estar acontecendo num nível trófico. Aí a gente tem um termo de biomagnificação, que é essa diferença de concentrações em cada nível trófico. Então, quanto mais distante do produtor, no caso a ave pernalta, né, que vai se alimentar desses peixinhos, você vai ter então esse aumento. Perfeito? Letra B é a nossa questão correta. É isso aí, galera. Então a gente está encerrando por aqui e a gente aguarda para a próxima. Tchau!